Bom dia, dia 2 de junho de 2025, já estamos entrando no meio do ano, coisa incrível. Diante das desgraças da vida, todos nós, de alguma forma, passamos por momentos muito complicados nas nossas vidas, e o tema é exatamente esse de hoje, que nós vamos refletir, sobre o qual vamos refletir hoje. Meu amor, bom dia. Meu primo querido Neto, bom dia também. Bom dia a todos que conseguem estar ao vivo. Zé Ricardo, outro queridão aí de longa data, que nos acompanha aí há muito tempo nos nossos projetos, esse projeto que a gente vem desenvolvendo há algum tempo. Sempre peço aí o pessoal do Instagram um pouquinho de paciência, que às vezes a transmissão começa meio falhada, depois ela fica boa. Minha cunhada me deu até um toque, eu tentei ver se fiz o que ela me orientou, me sugeriu, vamos ver se melhora aí. Tá, Lourdes Valéria, minha querida, que bom. Então vamos lá, gente, o nosso tema hoje, ele é um tema denso, mas sempre importante. A gente entende que esses temas que nós trazemos aqui para reflexão, eles são temas que muito necessários para que nós pensemos, que se de alguma forma nós acompanhamos essa e outras reflexões, muitas que existem por aí, nós já estamos de certa forma despertos para alguns aspectos da vida que tem muita gente que não gosta sequer de se imaginar fazendo, que é pensando um pouco na vida, refletindo sobre alguns aspectos da vida que fogem à questão puramente material. Marcelo Nunes, queridão, bom dia. Cecília, outra amiga muito querida, que bom que vocês estão por aí. Então vamos lá, gente. Então, diante das desgraças da vida. Então eu achei uma mensagem do nosso queridíssimo Vida Feliz, esse livrinho maravilhoso, esse casal muito amado, Luiz e Rosa, muito, muito amado você. Rodrigo Terra, técnico da Seleção Brasileira de Futebol de Paralisados Cerebrais, fera demais. Como eu estou feliz, meu querido, que você está lá no comando dessa seleção pela qual eu tenho grande carinho. Então a mensagem da Joana de Ângeles é a de número 132. No Facebook às vezes está melhor. Então ela fala o seguinte: Joana de Ângeles, espírito através do nosso queridíssimo e saudoso Divaldo Franco. São considerados infortúnios as ocorrências naturais do processo da existência humana. Perda de pessoas queridas, acidentes com sequelas dolorosas, ruína econômica, falência afetiva, terremotos e outros cataclismos. Certamente constituem problemas graves, não, porém, desgraças reais, exceto para quem se deixa revolucionar pelos seus efeitos, destruindo os valores elevados da vida. Sabendo-se enfrentar esses fenômenos geradores de dissabor, ou seja, desconforto, de dor, sofrimento, deles se retiram valiosos bens que felicitam. Então, é sem dúvida algo até mesmo complicado. Ela chama os infortúnios, que são os sofrimentos, os desconfortos, como ocorrências naturais, apesar de serem muito dolorosas. Andréia, queridona, apesar de ser ocorrências, ela chama aqui que naturais do processo da existência, são extremamente dolorosos, claro, e ela dá alguns exemplos aqui. Perdas de entes queridos. Quantas pessoas não passam pela desgraça
de perder um filho, por exemplo, né? Um pai, uma mãe que perdem um filho, acidentes com sequelas dolorosas, ruína econômica. Quantas pessoas até mesmo se matam a partir do momento em que elas se veem falidas, que elas se veem diante de uma ruína econômica, como é o termo que ela usa aqui. Verônica, querida Martinha, tudo bem? Falência afetiva. Quantas e quantas pessoas desenvolvem depressões muitas vezes em função do término de um relacionamento amoroso. Cataclismas variados, terremotos, maremotos, episódios que abalam todo o planeta e que ceifam milhares de vidas. Então são ocorrências naturais. Isso é algo que é interessante, que ela está nos levando a reflexionar. São ocorrências naturais, ou seja, elas acontecem desde que o homem habita o planeta. São ocorrências naturais. Agora, os problemas, eles realmente são graves, como ela fala aqui. Porém, eles só vão ser verdadeiras desgraças nas nossas vidas, né, se nós nos deixarmos abalar de uma maneira que muitas vezes desistimos até mesmo de viver. E se nós pararmos para pensar, conhecemos algumas pessoas que chega, cara, acabou a minha vida porque aconteceu isso. Né? Como eu falei, existem pessoas até que optam pelo suicídio, optam por parar de viver porque determinado episódio, determinada desgraça aconteceu em suas vidas. Então, ela nos orienta a não nos deixarmos abalar diante desses episódios que ela considera naturais na vida de qualquer pessoa que está vivendo nesse planeta hoje. Né? Então, quem são essas pessoas que não se deixam abalar diante de tais desgraças? Quem são? São aquelas pessoas que conseguem ter uma visão em relação àquela desgraça, uma visão mais ampliada. Porque se o indivíduo, ele às vezes crê em Deus, ele crê em Deus como o Criador do universo, como o Pai maior, em que ele entende que Deus é amor, Deus quer o bem de todos nós. Então, quando esse indivíduo se vê defrontado com uma grande desgraça, né, ele pode até mesmo questionar por que Deus está fazendo com que ele passe por um episódio de tamanha dor. Então, essa pessoa, se ela não tiver uma capacidade ampliada de entendimento, ou pelo menos de compreensão da razão daquilo que está acontecendo, essa pessoa vai se abalar. Essa pessoa vai, como ela fala aqui, ela vai destruir valores que são fundamentais, elevados da sua vida. Porque aquele baque, aquela dor vai ser uma coisa tão dolorosa, tão doída, que às vezes ela deixa de dar atenção, por exemplo, aos outros filhos, ao seu trabalho, à sua vida de uma maneira geral. Porque ela ficou absolutamente abalada, né, mortalmente abalada por aquele episódio que aconteceu. Aqui a ideia é a gente fazer uma reflexão. Né? Eu peguei o exemplo ontem, coisa linda, que está aparecido aí direto na grande mídia, né? O exemplo do técnico do PSG, campeão esse fim de semana na Champions League. Né? Ele perdeu, né, entre aspas, uma filha com 9 anos de idade que desenvolveu um câncer. Miragaia, querido Guilherme, ele perdeu uma filha com 9 anos de idade que desenvolveu um câncer. Então, numa entrevista, ele foi para muitas pessoas,
a reação dele pode ser de alguém absolutamente frio, absolutamente, talvez até louco. Cara, um cara que perde uma filha com 9 anos de idade e tem uma postura dessa, o cara não pode ser normal, né? Então ele fala que a filha dele, durante os 9 anos que ela viveu intensamente. Eles guardam os melhores anos, os 9 lindos anos que a filha esteve com ele. Mas ele sabe que ela não está mais presente fisicamente, mas espiritualmente, palavras dele, espiritualmente ela está presente. Então é uma maneira de olhar o sofrimento, olhar a dor, completamente diferente. Porque ele entende que existe uma razão para que aquilo ali esteja acontecendo, apesar de ser algo doloroso. É difícil? Claro que é difícil. Claro que é difícil. Não é qualquer pai, qualquer mãe. Estou dando esse exemplo, que é o exemplo do Luiz Henrique, o técnico do PSG. Não é qualquer pai, qualquer mãe que diante da perda de um filho, ou seja lá o que for, né, vai ter esse tipo de postura. Então meu primo está falando, com a ajuda da família e orações, tenho acalmado a minha dor. Meu primo passou por essa dor de perder, entre aspas, um filho, né? Então essas grandes desgraças, elas, para não nos abalarem, elas precisam ter em nós algum fundamento para que a gente entenda o porquê que isso acontece. Então, se nós não tivermos a certeza absoluta de que existe um propósito, existe uma razão para que tudo isso aconteça, a gente vai sofrer. Não deixar de ter a dor daquele episódio que está abalando tremendamente, muitas vezes, a nossa vida. Mas a gente entende que há uma inteligência que gera tudo, absolutamente tudo. Então, onde quer que nesse planeta esteja acontecendo um episódio doloroso e diante do qual pessoas aparentemente inocentes estão sofrendo aquela dor, seja uma guerra, seja uma comunidade inteira sendo dizimada, por exemplo, lá na faixa de Gaza, seja um terremoto que mata centenas, talvez milhares de pessoas, né? Apesar da dor que aquilo gera, a comoção que aquilo gera em todo o planeta, há um processo que escapa muitas vezes do nosso entendimento. Mas se temos a certeza de que Deus está no comando de tudo, a gente vai tentar acalmar o nosso coração e não deixar que aquela dor, que aquele sofrimento, aquela desgraça, ela nos abale a ponto de interromper aquilo que nós precisamos fazer. É realmente difícil. Larissa, querida, Michele também. Difícil, sei que é difícil. A dor, ela é pessoal. Só nós mesmos, talvez, compreendamos o que nós estamos sentindo. As pessoas ao nosso redor, às vezes, querem até ajudar, mas elas não vão ter a dimensão da dor que nós estamos sentindo. Mas quando nós temos essa certeza de que essas grandes desgraças, elas acontecem com um propósito, que algum dia nós vamos saber a razão, isso deve confortar o nosso coração, deve nos dar aquela serenidade, aquela paz que tanto necessitamos para dar continuidade à nossa vida, apesar da dor. Tá bom, gente? Vamos pensar com carinho nisso, com respeito absolutamente total a todas as dores pelas quais a humanidade passa, pelas quais nós passamos, pelas quais pessoas queridíssimas que estão ao nosso lado ainda estão passando. Vamos refletir com tranquilidade e com a certeza absoluta que Deus está no comando.
e que nós precisamos fazer a parte que nos compete dentro do processo de progresso pessoal e progresso da humanidade. Tá bom, gente? Um beijo gigantesco para todos vocês, uma ótima semana. Segunda-feira que vem estamos mais uma vez firmes e fortes, dando continuidade aqui ao nosso Vida Feliz. Um grande beijo para todos.